Boa tarde, estamos começando mais uma aula e hoje a nossa aula será de história, mas como de costume vamos fazer a nossa meditação. Vamos dar continuidade na história do rei Salomão. Hoje eu vou contar para vocês o preparativo para a grande construção, né? Que ele foi concedido a construir o templo. Vamos lá. Durante o reinado de Salomão, o povo de Israel viveu a maior e a melhor época da sua história. Nunca conseguiram nível de vida tão melhor. Nunca viveram durante tanto tempo. O rei governava um excesso território desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito. A sabedoria de Salomão excedia as dos sábios do Oriente. Por isso, sua fama se estendeu às nações vizinhas, de onde os reis enviaram embaixadores pedindo-lhe conselhos. Ele escreveu milhares de provérbios para o povo refletir e milhares de cânticos para louvores. Mostrou grande interesse e amor pela natureza, animais e plantas. Após 4 anos, Salomão sentiu que já tinha condições necessárias para começar a construir o templo, para o qual o pai fizeram tantos preparativos. Pediu ajuda a Irão, o rei de Tiro, lugar em que havia a melhor madeira de cedro, que é a madeira do Líbano. Esse rei, muito feliz em poder participar, mandou tudo o que era necessário, inclusive um artesão também chamado Irão, que era mestre em grandes construções e no trabalho com metais. Para se ter uma ideia das pessoas envolvidas nas obras, vamos ver alguns números. 30.000 operários para ajudar a retirar a madeira do Líbano, 7.000 operários para transportar a madeira, carregada a madeira nas encostas, 80.000 operários para cortar pedras nas montanhas, 3.300 capatazes. O trabalho era muito difícil, pois não havia o trabalho era muito difícil, pois não havia a facilidade de hoje. Mesmo assim, o povo estava muito feliz pela sua paz que usufruía e pelo privilégio de participar na construção de um templo para a glória de Deus. Foram necessários 4 anos para reunir o material. Cada pedra, cada peça de metal ou de madeira era preparada antecipadamente, com a forma e o tamanho exato. Depois era só colocar no lugar. Colocava pedra sobre pedra, num encaixe perfeito. O resultado foi que durante os trabalhos da construção não se ouviu o barulho de martelos, cinzeis, nem de qualquer outra ferramenta. À medida que o edifício crescia, as pessoas ficavam mais maravilhadas, pois era muito além daquilo que havia imaginado. As dimensões do templo, propriamente dito, era de 33 metros de comprimento, 11 metros de largura e altura. Cada um dos 3 andares ao redor do edifício tinha 2,5 metros de altura. Todo o interior era revestido de madeira de cedro e o chão era de madeira de cipreste.
O templo estava dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ambos foram revestidos de ouro, assim como o altar dentro do santuário. Puseram 2 querubins, com 5 metros de altura, feito de madeira e também revestido de ouro. No lugar santo havia um novo altar e 10 candelabros de ouro. Era muito lindo e devia ser agradável estar no interior daquele templo. Uma das tarefas mais difíceis foi fabricar as 2 grandes colunas de bronze que ficavam na entrada, pois cada uma deveria ter 9 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Mas Irão venceu os obstáculos. Construiu as formas no vale, derreteu o metal e colocou nos moldes. Então sairão as 2 magníficas colunas de bronze, que foram transportadas por caminhos montuosos até o local do destino. Irão também esculpiu uma enorme fonte com 5 metros de diâmetro e 2,5 metros de altura, 400 romãs com capitéis nas colunas, 10 mesas, 10 pias, caldeiras e bacias, tudo em bronze. Ele foi, sem dúvida, uma pessoa muito importante nessa construção, mas todo desde o mais simples operário até o mais especializado, fizeram o seu melhor. Ao término de 7 anos, estava tudo pronto, como Deus tinha dito a Davi. Nunca se construiu outro templo com igual beleza. Então, como Deus tinha pedido a Davi, Davi tinha dado as ordens, né, os comandos para Salomão construir esse templo tão maravilhoso, né? Tão bonito como foi, como a história diz, né? Ele foi bem grande, né? E naquela época não tinha facilidade de carregar, como hoje nós temos máquinas, né, para estar carregando esses materiais pesados. Naquela época não existia. Então, todo mundo foi importantíssimo naquela construção daquele templo. Eles carregavam, né, eles faziam as formas, os moldes nas montanhas, então eles carregavam, eles mesmos, né, carregavam nos braços até chegar ao templo. Então, as pessoas que construíram o templo naquela época, eles foram muito importantes, tanto os operários simples como os mais sofisticados, né? As pessoas que entendiam mais. Então, vamos estar fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus pelo nosso dia e agradecendo a Ele pela nossa vida e tá pedindo a Ele muita sabedoria. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia, pela nossa vida, por tudo que o Senhor nos deu até hoje. Te pedimos também muita sabedoria. É o que te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Então, vamos lá, meninos. A nossa aula de hoje será de história. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu slide. Vamos estar falando sobre... Vamos lá. Vamos estar falando sobre o conceito de cidadania, culturas regionais, festa, folclore, artesanato, mitos e lendas dos diferentes povos que compõem nossa identidade tocantinense e regionalidade. Aí aqui nós temos, né, algumas lendas, né? Nós temos o Negrinho do Pastoreiro, temos o Boto Cor-de-Rosa, temos o Curupira, Saci Pererê, o Boi Bumbá e a lenda da Iara.
Folclore brasileiro. A lenda do folclore é um conjunto de mito e personagem que nasce na imaginação coletiva de um povo como uma verdadeira tradição passada de geração para geração. A maioria das lendas brasileiras são de origem indígena, mas, mas receberam influência dos mitos e história trazido de portugueses e africanos. Com o tempo, as lendas foram adaptadas por indivíduos comuns que se tornaram ainda mais populares, em virtude da comparação que existe entre o seu teor narrativo e os costumes de cada região. Algumas encantam, outras assustam, mas, acima de tudo, elas representam as características de quem as inventou. Então, nós temos todos os tipos de lenda, né? Nós temos as lendas que irão encantar vocês vão ficar bastante encantados, e tem aquelas assustadoras, né? A do lobisomem, por exemplo. E temos, né, umas lendas maravilhosas, né? Nós temos a lenda do Boto, né? O Boto cor-de-rosa, que é de um encantador homem que o Boto vira um encantador homem, né? Um homem bem bonito. E todas as meninas que nadam naquele rio lá com ele, elas engravidam. Tem a do Saci, né? Que é um menino bastante travesso, bastante conhecido com as suas travessuras. Toda vez que passa um redemoinho, diz que o Saci está lá dentro. Temos a do Curupira. O Curupira é um menino que tem os pezinhos virados para trás. E essa lenda é mais conhecida lá na região da Amazônia, né? Na floresta. Ele engana os caçadores, né? Ele vai para uma direção, mas os pezinhos dele tá como se ele estivesse indo para lá. Então ele engana, né, os caçadores. O nosso folclore brasileiro é bem diversificado, né? Nós temos diversas festas dos povos, né? Ele é muito diversificado. Em cada região, nós temos um tipo de comida, nós temos um tipo de festa, nós temos um tipo de vestimenta. Então, vai por região, né? Aí aqui nós temos também a lenda, né? Nós temos essas lendas, tem a do Boitatá, tem a da Cuca, a da Vitória Regi, a do Curupira, a da Iara, do Saci, e assim vai, né? Nós temos o nosso folclore ele é bastante rico, né? Nós temos diversas lendas, né? Muitas lendas importantíssimas, tá? E aí eu vou estar passando agora para vocês um vídeo, tá? Onde vocês irão aprender muitas coisas sobre o nosso folclore. Vou botar aqui colocando para vocês estarem assistindo. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que o povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. E assim, conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil.
Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza através de explicações científicas, criaram os mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclórico, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de 2 vocábulos saxônicos antigos, folk, em inglês, que significa povo, e lore, conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Thoms, um pesquisador da cultura europeia, que em 22 de agosto de 1846 publicou um artigo intitulado Folclore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se folclore. Qual a origem do folclore brasileiro? O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos, principalmente por índios, brancos e negros. Na região sul, o folclore é representado nas danças congada, cateretê, baião, chula, chimarrita, jardineira, marujada. Pelas festas tradicionais, Nossa Senhora dos Navegadores e Porto Alegre, Festa da Uva e Caxias do Sul, Festa da Cerveja em Blumenau, Festas Juninas e Rodeios. Lendas: Negrinho do Pastoreio, Lenda do Boitatá, Lenda do Boi-Guaçu, Lenda do Curupira, Lenda do Saci-Pererê. Os pratos que representam o folclore na região sul são churrasco, arroz de carreteiro, feijoada, fervido. E as bebidas: chimarrão, feito com erva mate, tomado em cuia e bomba apropriada. Na região sudeste, pelas danças fandango, folia de reis, catira e batuque. As lendas: lobisomem, mula sem cabeça, iara, lagoa santa. Os pratos: tutu de feijão, feijoada, linguiça, carne de porco. Artesanato: trabalhos em pedra-sabão, colchas, bordados e trabalhos em cerâmica. Na região centro-oeste, temos as danças tapiocas, congada, reisado, folia de reis, cururu e tambor. As festas tradicionais são carvalhada, tourada, festas juninas. As lendas: pé de garrafa, lobisomem, saci-pererê, ramãozinho. E os pratos: arroz de carreteiro, mandioca, peixes. Na região nordeste, temos as danças frevo,
Bumba Meu Boi, Maracatu, Baião, Capoeira, Caboclinhos, Bambolê, Congada, Carvalhada e Cirandas. As festas temos Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, na Bahia. Missa do Vaqueiro, Paixão de Cristo, Pernambuco. Romarias, destaca-se a de Juazeiro do Norte, no Ceará. Na região norte, temos danças, marujada, carimbó, boi-bumbá, ciranda. As festas, Ciro de Nazaré e Belém, e as indígenas. Artesanato de cerâmica marajoara, máscaras indígenas, artigos feitos em palha. Lenda, Sumaré, Iara, Curupira, lenda da Vitória Régia, mandioca, Uirapuru. Os pratos, caldeirada de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi. O folclore manifesta-se de muitas formas e em todas as regiões do mundo, pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo, da mesma forma que a cultura erudita, ou a chamada alta cultura, que são a literatura, música clássica, poesia, teatro, etc., a cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo ou de uma civilização inteira. Bem, meninas, é isso, né? A nossa a nossa o nossa o nosso folclore brasileiro, né? Ele é bem diversificado, né? Temos em várias regiões, né? Como vocês viram aí no vídeo, temos vários tipos de lenda, vários tipos de mitos, né? Temos, como vocês viram aí no vídeo, né? Nós temos o mito, passar por debaixo da escada, né? Quebrar um espelho, 7 anos de azar, ver um gato preto na sexta-feira, né? E agora? Eu tenho um gatinho preto, então toda sexta-feira eu vou ter azar, né? Isso é um mito, é uma, né? Comer manga e tomar leite, né? Engraçado, né? Mas é um mito. Não, né? Eles falam que morre se você comer a manga com leite, né? E nós fazemos vitamina, né? Manga com leite. Então é um mito. Então ela vem passando de geração em geração. A sua avó, né? Sua bisavó contou para sua avó passou para sua mãe, né? Sua mãe passou para vocês, né? E assim vai, né? Ela é um nosso folclore ele é bastante diversificado, né? Nós temos muitas coisas, né? Nós temos muitas lendas, né? Muitos artesanatos diferentes, como vocês viram aí, cada região tem um mito, tem uma lenda diferente, tem um artesanato, tem uma comida diferente, tem um tipo de vestuário diferente, né? Aqui no Tocantins nós temos uma cultura bastante diversificada, né? E a todas aquelas comidas, né? Temos aqui no nosso estado, né? A nossa famosa feijoada, né? O nosso arroz carreteiro, né? Temos o tipo de vestimenta, né? Diferente. Nós temos igual eu expliquei para vocês, né? Nossa regionalidade aqui é diferente, né? Temos na época de festejo, né, dos santos, né, de cada mês nós temos uma festa diferente. Em junho nós temos a de Santo Antônio, agora em agosto temos a da Nossa Senhora da Badia, né, e tem outras. Temos a festa junina, né, as danças da quadrilha, né, que é bastante famosa. E assim vai. Temos em Palmas, na época do carnaval, né? Eles, em vez de ter aquelas festas de carnaval, eles trazem show gospel,
Então, é bastante diversificada, né? O folclore da nossa região, né? Do nosso município e do Brasil inteiro. Cada região tem um costume, né? Diferente. Tem os indígenas também, que têm os seus costumes, né? O seu artesanato construído lá, que eles fabricam em base de o artesanato deles é de barro, né, que eles fazem. Então, assim, é bastante diversificado o nosso folclore brasileiro, né? Nós temos diversas lendas, né, que vocês viram lá. Na nossa região, nós temos do Curupira, da Iara, né, que é da região norte, né, bastante conhecido. Então, assim vai, né? Ele é muito diversificado, ele é muito extenso. Aí na nossa atividade de história, tem o textozinho para vocês fazerem a leitura novamente, tá? Vocês podem estar fazendo a leitura, texto, e nós temos aí atrás, temos uma atividade, tá? Sobre o que é o folclore, o que vocês entendem por folclore, como são, como se dão as manifestações do folclore. O folclore é uma parte integrante da cultura de um povo e por isso é considerado pelo Unesco como. Aí você vai responder em que dia é comemorado o folclore, qual é a origem da palavra folclore. No vídeo passou e aqui também no texto tem, tá? O significado da palavra folclore. O termo, por sua vez, né, foi originado da expressão folklore, criado por qual escritor, qual é o significado da palavra folk e o lore, né? Isso no texto está explicando aqui. E no texto está explicando o dia, né? O dia que for, o dia do folclore, o objetivo de incentivar, né, a estudar o acervo do folclore. É a palavra, né, de origem inglesa, né, que dá o termo folk, né, e o lore, né, que aí tem o significado de povo de conhecimento. Ele foi criado pelo escritor chamado William John, né, em 1846. Tá? E aí tem tudo aí, tá tudo explicadinho aí no texto, vocês façam uma leitura, né, que tem aí, tá explicando, e aí vocês estão fazendo, irão estar respondendo essa atividade, tá? Aí são 7 questãozinhas, vocês estão respondendo. A 8ª questão será o seguinte: vocês deverão, na 8ª questão, o que vocês vão fazer para mim? Vocês irão pesquisar para mim uma lenda, um tipo aí de lenda, ou do Saci, ou do Curupira, do Boto, da Mula Sem Cabeça, da Iara, né? Tem da Cuca. Vocês irão fazer uma pesquisa para mim sobre alguma personagem do folclore, né? E sobre a lenda dele, e escrever para mim, tá? Vocês vão fazer o desenho da personagem, vamos supor que vocês escolhem sobre o Saci. Você desenha o Saci e fala para mim alguma curiosidade do Saci, alguma coisa interessante que você encontrou sobre o Saci, tá? Essa vai ser a questão número 8 que vocês irão fazer. Vocês irão fazer uma pesquisa para mim sobre uma personagem, certinho? E aí vocês podem, essa aula vai ficar gravada, né, lá no sistema, vocês podem entrar depois lá na plataforma, pode estar assistindo novamente o vídeo, tá? No vídeo está explicando direitinho, está explicando o que é o folclore, tá? Tá explicando tudo, né, bem direitinho, de cada região, os tipos de comida, os tipos de vestimento, os tipos de dança, de artesanato,
né? Ela está explicando tudo direitinho para vocês, os mitos. E aí vocês pode assistir novamente, lá tá assistindo novamente. Então, vocês vão fazer para mim essa pesquisa, tá? Essa pesquisa será o número 8, tá? Vocês irão copiar essa atividade no caderno, tá? Do 1 ao 7, no caderno de história. E aí, depois, vocês irão copiar, depois fizer copiar e responder, vocês irão fazer a número 8. Uma pesquisa sobre uma personagem do folclore brasileiro, tá? Aí vocês escolhem, pode escolher a personagem que for do seu agrado, a personagem que você gosta de estar falando sobre ele, tá? Aí pode escolher um lá e falar sobre ele, uma curiosidade que você achou, uma coisa importante sobre aquele personagem. E aí escreve lá, faz o desenho, pode ser 1 ou 2 parágrafos, no caso, no máximo 10 linhas, né? 2 parágrafos, no caso, cada um tem 5 linhas, vocês poderão estar fazendo 10 linhas sobre aquele personagem que você vai pesquisar. Aí faça um desenho, colore bem bonitinho, tá? Da mesma forma que é o personagem que você escolheu, e faça com letras legíveis, que eu possa entender, tá? E depois tirem uma foto da número 8 e envia para mim, tá? Que vocês fizeram realmente essa atividade da número 8, tá bom? Olá, amigos mamíferos! Eu sou o Dom Foca e hoje estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais do nosso folclore brasileiro. O personagem de hoje é o Curupira. Então se preparem e vamos nessa! Curupira é o protetor das matas, florestas e animais. O nome Curupira significa corpo de menino. Ele é um moleque baixinho, de cabelos ruivos e tem os pés virados para trás. Os primeiros registros do Curupira foram feitos pelo padre José de Anchieta e datam do início do século XVI. E por isso, ele é a primeira figura do nosso folclore a ser registrada. O Curupira era visto pelos índios e pelos primeiros bandeirantes como uma criatura maliciosa e perigosa. O fato de ele ser o protetor das florestas não significava que ele seria amigo dos índios que viviam nela. Na verdade, os índios tinham muito medo dele. A ele eram atribuídos raptos de crianças que desapareciam após entrar nas matas. Muitos tentaram perseguir e capturar o Curupira, mas o garoto de cabelo de fogo usava seus pés invertidos para deixar rastros que enganavam seus caçadores. Vários deles acabavam se perdendo na mata e nunca mais voltavam. O Curupira adora pinga e fumo. E por isso, muitos daqueles que precisam adentrar nas florestas para tirar seu sustento, como por exemplo, seringueiros e caçadores, deixam oferendas ao Curupira, para que assim eles possam fazer sua atividade sem serem incomodados pelo Curupira. Pois o Curupira não tolera aqueles que fazem uso da floresta de forma predatória. E estes, ao agredirem a natureza, se tornam alvo do Curupira. Um truque conhecido para escapar do Curupira é jogar um novelo para trás. O Curupira é muito curioso. Enquanto ele brinca com o novelo em busca da ponta da linha, é o tempo necessário para dar no pé. Juntamente com o Saci Pererê, o Curupira é um dos seres mais famosos do nosso folclore. E assim como o Saci, o Curupira também tem um dia em sua homenagem. O dia 17 de junho é considerado o Dia do Curupira, o protetor das florestas. O Curupira é uma figura utilizada no ensino básico para ensinar às crianças a importância da preservação dos nossos ecossistemas. Assim sendo, o Curupira, além de ser uma criatura mitológica, é também uma criatura ecológica. E é por essas e outras que o Curupira é uma das figuras mais queridas do nosso folclore. E aí, pessoal, vocês gostaram deste novo episódio?
E qual outro personagem do folclore brasileiro você gostaria de ver aqui no canal? E antes de partir, eu gostaria de deixar 2 pequenos recados. Gostaria de pedir para vocês para acompanharem o nosso novo perfil no Instagram. Eu estou com vários novos projetos que estão ainda apenas no papel e que eu pretendo testar primeiro a viabilidade deles no Instagram. E se vocês quiserem ver em primeira mão estes novos projetos, não deixe de acompanhar o nosso perfil no Instagram. E o segundo recado é que este final de semana eu estarei recolhendo as últimas perguntas para o nosso quadro Foca Responde. Mas dessa vez estarei respondendo apenas as perguntas enviadas pelos seguidores do Instagram. Então, se vocês querem ver a sua pergunta respondida no próximo Foca Responde, nos envie uma pergunta usando a hashtag Foca Responde. Agora já vou indo. Um abraço de foca e até a próxima! O boto cor-de-rosa é provavelmente um dos animais aquáticos mais fascinantes da fauna amazônica. Os botos são golfinhos de água doce e vivem na bacia do rio Amazonas. Mas a cultura popular afirma que o boto cor-de-rosa é uma criatura muito mais misteriosa e ardilosa do que um simples cetáceo. De acordo com as histórias das comunidades ribeirinhas da Amazônia, o boto é uma criatura perigosamente sedutora. Nos dias de festa junina, nas comunidades que vivem às margens do rio, é comum ouvir o som dos botos. Estes ficam a observar tudo o que está acontecendo, mas dão especial atenção às belas jovens na flor da idade. E conforme a lenda, nas noites de lua cheia, o boto sai das águas e se transforma em um bonito homem, que geralmente está vestido todo de branco e usando um chapéu para esconder o buraco respirador no alto da cabeça. O boto em forma de homem é um grande galanteador, que seduz as jovens moças que vivem às margens dos rios. Sua única intenção, ao seduzir as donzelas, é engravidá-las. Após conquistar o coração das jovens, ele as conduz até o leito do rio e as engravida. Depois de cumprir seu objetivo, o boto devolve a moça para as margens do rio e retorna para as águas, restaurando sua verdadeira forma, e logo após desaparece. As moças, ao verem o boto partir, se desesperam, pois foram deixadas para trás com um filho na barriga. Com medo de terem suas filhas solteiras seduzidas pelo boto, as mães proíbem que as meninas compareçam às festas que ocorrem em noite de lua cheia. Caso algum forasteiro apareça de chapéu durante uma dessas festas, o povo da região já fica desconfiado e pedem para que ele tire o chapéu para provar que não é um boto. Nestas comunidades, quando uma jovem aparece grávida de um pai desconhecido, é normal que digam que a criança é filha de um boto. Devido a esta má reputação, os botos acabam sofrendo grandes represálias. Algumas comunidades indígenas e pessoas de comunidades ribeirinhas acabam caçando esses animais com a desculpa de que estão protegendo suas meninas, enquanto, na verdade, eles usam sua carne para servir de isca de pesca. E por isso, o boto cor-de-rosa se encontra em situação de vulnerabilidade, correndo o risco de entrar na lista dos animais em extinção. Apesar de em número reduzido, o boto cor-de-rosa continua a fazer seu balé nas águas, mostrando que realmente ele é uma criatura encantadora. Nayá era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite.
que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com o dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci desta vez apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem, pode estar perguntando para mim o que vocês deverão fazer. Tá? Se você não compreendeu, a tia está aqui novamente, posso estar fazendo novamente a explicação para vocês, tá bom? Então, a nossa aula de história está ficando por aqui, tá? E aí, amanhã nos veremos, certinho? Nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, aqui, nesse mesmo lugarzinho. Você aí na sua casa e eu aqui na minha. Nos veremos amanhã, tá certinho? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!